Graça e paz, Igreja do Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco hoje e sempre. É bom olhar vocês daqui da frente, porque a gente vê tanta gente bonita, né? Os bonitos de Cristo, a gente vê melhor daqui, viu, meus irmãos? Por isso eu convoco os irmãos que ficam sentados aí para estarem aqui, viu? Daqui a visão é privilegiada e a gente consegue ver melhor. Nós vamos refletir hoje um pouquinho acerca da fé. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Hebreus 11. A gente basicamente vai usar só o livro de Hebreus e só o capítulo 11. Este livro, na verdade, este capítulo é conhecido como o capítulo que fala sobre os heróis da fé, né? Os heróis do Antigo Testamento que testemunharam uma fé, e essa fé que devemos também querer, né, e testemunhar em nossas vidas. E o tema é a natureza da fé e seus heróis. Logo no início do capítulo 11 de Hebreus, se a gente pegar aí o verso 1, 2, 3, e depois a gente pular para o verso 6, a gente vai entender um pouco sobre a fé, né? O que ela é, a essência dela, o princípio, o objetivo, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a natureza da fé, o que é a fé, qual é a essência dela, qual é o princípio e qual é o objetivo dela. Seguindo os outros versos, a gente passa a conhecer os heróis da fé, né? Os heróis do Antigo Testamento. Se a gente fosse colocar aqui fotos, né, nessas paredes, de fora a fora, fotos, imagens desses heróis, a gente sabe que o templo ficaria cheio, porque só foram citados aqui alguns, né? Mas a gente não quer fotos e imagens dos heróis da fé do Antigo Testamento. Com eles nós vamos aprender, né? Com eles a gente aprende para também praticar e ter essa fé que o Senhor espera que tenhamos, né? Se for para encher de fotos e de imagens, a gente vai encher de fotos e imagens nossas, né? Dos filhos de Deus que está aqui hoje, presente, vivendo este momento. Então, esses heróis da fé a gente precisa conhecer e a gente precisa estudar para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa fé seja avivada em nós. Então, a gente começa com o verso 1. Hebreus 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É algo assim, como o irmão Valdeci falou, né, de Cristo, é algo extraordinário, porque é a certeza do que esperamos, mas não vemos, né? Então, é coisa que a gente quer, deseja, mas que a gente não consegue contemplar com os olhos humanos, a não ser com os olhos da fé. É lógico que, por vezes, a gente contempla e a gente visualiza depois, né? Porque, por meio da fé, a gente pode adquirir bens e bênçãos, né? Que a gente vai conseguir contemplar, vai conseguir ver, vai conseguir pegar. Mas, no momento da nossa contemplação, no momento que a gente deseja algo que a gente não está vendo, né? A gente deseja algo que a gente vê com os olhos da fé. Então, o objetivo da fé, na verdade, está no verso 6. Então, se a gente tivesse que dar um objetivo, qual é o objetivo de ter fé? Por que é que eu preciso ter fé? Então, a gente vai para o verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é o objetivo da fé? Agradar a Deus. E sem ela, não vamos conseguir agradar a Deus. Então, o objetivo está aí. O verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer
crê tendo fé, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No verso 6, a gente tem o princípio da fé e a gente tem o objetivo da fé. O objetivo da fé é que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, o objetivo é ter fé. Qual é o objetivo aqui? Agradar a Deus por meio da nossa fé. E qual é o princípio? O princípio é que dele, se aproxima, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o princípio desse objetivo, que era agradar a Deus, é se aproximar de Deus e, consequentemente, receber a recompensa que ele tem para nos dar. Então, esse verso 6, ele dá assim, um apanhado bom, uma definição boa, uma clareza maior para a gente sobre o objetivo da fé. Enquanto o verso 1 diz para a gente o que é a fé, o que é a fé, o verso 1 diz para a gente o que é a fé. Mas o verso 6 vai nortear esse objetivo, esse princípio. O 6 norteia, dá direção, dá o objetivo, nos mostra o que fazer com aquela fé que está lá definida no verso 1. Então, definição da fé, Hebreus 11, 1. Objetivo e princípio dessa fé, Hebreus 11, 6. A fé, ela é confiança, ela é lealdade e ela é fidelidade. Algumas versões bíblicas e alguns teóricos bíblicos defendem que só existe a palavra fé com essa definição, com essa clareza dessa fé que a gente está vendo aqui em Hebreus, no livro de Abacuque 2:4, que fala também sobre fé e usa a expressão, o termo fé. Os demais livros, os demais textos bíblicos do Antigo Testamento não traz a palavra fé nessa essência. Vamos ver Abacuque. Abacuque 2:4 diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Tem versão que usa o termo fé, a minha mesmo usa, mas o justo viverá pela fé. Pela fé. Mas quando a gente entende que fé é exatamente isso, é fidelidade, é lealdade, é crer, aí a gente vai achar vários textos bíblicos do Antigo Testamento também falando de fé. Embora tenha uma versão bíblica que a fé só aparece com o termo fé mesmo, a palavra fé, em Abacuque 2:4. Porém, nós vamos encontrar textos bíblicos falando e usando o termo fé, com um sinônimo como fidelidade, aqui nessa versão, e também como termo lealdade. Mas o que é, então, ter fé? Ter fé é crer. Ter fé é ser leal. Ter fé é ser fiel. Então, não podemos agradar a Deus sem fé. Porque não podemos agradar a Deus sem lealdade. Não podemos agradar a Deus sem fidelidade. Então, fé é a nossa crença num Deus altíssimo, poderoso, que pode todas as coisas, e a nossa lealdade a Ele, a nossa fidelidade a Ele. Então, não podemos desviar, porque embora a gente pareça que ter fé é ser assim, como dizia o nosso pastor, exponencial, Mas não, todos nós temos fé. Fé menor, maior, pequena, grande, modesta, moderada. Todos nós temos fé. Quer ver a prova de que nós temos fé? É estar aqui hoje. Por que é que nós estamos aqui hoje? Porque nós acreditamos. Se não, alguém estaria aqui? Para quê? Por quê? Então, todos nós temos fé. Agora, às vezes a nossa fé ela é até grande em determinados contextos e situações, e outra hora ela é pequena em determinados contextos e situações. E a gente precisa, na verdade, aprender com esses heróis da fé e dar um equilíbrio à nossa fé. Crendo que esse Deus é poderoso, que Ele pode todas as coisas, que Ele faz todas as coisas e que Ele pode tudo aquilo que a gente não pode.
né? Tudo que nós não podemos, Ele pode. E a nossa fé precisa ser de tal forma para que possamos contemplar Deus agir na nossa vida, até em situações, ou principalmente em situações que a gente olha com os olhos humanos, né? Tendo fé em Deus, mas não tendo fé que aquela situação vai ser resolvida, que aquele problema, né, vai ser resolvido por aquele Deus que a gente crê. Mas se a gente crê e sabe que Ele pode, então a nossa fé precisa estar voltada para isso, sabendo que Ele pode, que Ele é poderoso e que Ele fará no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, mas Ele fará. Então, fé é confiança, fé é fidelidade, fé é lealdade. E a fé, como conceito, é uma certeza. Como conceito, ela é uma certeza que produz esperança. Então, a esperança que existe em nós é através da nossa certeza, da nossa fé, da fé que temos no Deus Altíssimo. E a nossa fé, ela precisa ser de tal forma que deixe os outros até constrangidos ou sem entender muito, né? Nos chamar, às vezes, até de loucos, de pessoas que não estão batendo bem da cabeça, porque cremos no impossível. Porque o impossível para nós é possível para Deus. O impossível para o humano é possível para o Deus. Na verdade, nós, como seres humanos, quase que tudo para nós é impossível, né? A não ser a labuta do dia a dia, os afazeres diários que a gente dá conta, o restante, para nós, é praticamente tudo impossível. E é tudo isso que nós precisamos crer, ter a certeza de que Deus age, de que Ele faz, e colocar nas mãos preciosas do nosso poderoso Deus. Então, o conceito de fé é uma certeza que produz esperança, e precisa produzir esperança dentro de nós. Ter fé também significa receber a aprovação de Deus. E quando a gente fala que o livro de Hebreus, no capítulo 11, traz os heróis da fé, foram homens que foram aprovados por Deus, deram o seu testemunho de fé, e que foi aceito esse testemunho de fé deles por Deus. Então, ter fé significa também receber essa aprovação, a aprovação de Deus em nossa vida. Nós temos fé, por isso Deus nos aprova. E o verso 6 também fala sobre isso. O verso 6, na verdade, ele traz o objetivo da fé, ele traz o princípio da fé, e ele traz também a aprovação de Deus. Como a gente já viu, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o objetivo é agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, precisa ter fé, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quem tem fé recebe a aprovação de Deus. E junto com essa aprovação, ainda vem, meus irmãos, a recompensa. Junto com a aprovação de ter fé, de acreditar em Deus, de ser fiel, de ser leal a Ele, a gente ainda recebe uma recompensa, algo que a gente nem merece, mas que Deus nos dá, porque Ele é bom, é misericordioso e porque Ele nos ama. A gente indo para Hebreus, verso 3, a gente precisa começar a praticar a nossa fé aí, em Hebreus 11, 3. Por que a gente precisa praticar a nossa fé? Olha só o que diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, olha a manifestação de fé onde começa, contemplando a natureza, contemplando a feitura do universo, contemplando a nossa própria vida, a nossa existência, a vida dos nossos irmãos, os animais da terra, as árvores, tudo que na terra existe. Então, aí é que começa o exercício da nossa fé. Será que é possível agradar a Deus? Dizer que tem fé em Deus, que crê, que é fiel e é leal ao Senhor, não acreditando que foi Ele que criou tudo o que aqui existe? Eu creio que não.
né? Eu creio que o nosso exercício de fé começa aí. Quando a gente passa a acreditar que o universo foi criado por um Deus poderoso, né, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Então, eu, você, todas as coisas existentes no universo foi criado pelo nosso Deus. E aí eu posso dizer, até como professora de ciências, porque existem teorias científicas, né, apontando para outra forma de existência de tudo isso. Mas, como eu digo para os meus alunos, são apenas teorias. Teoria na ciência não é nada comprovado. Teoria na ciência são levantamentos, questionamentos da mente humana. Né? Questiona alguma coisa, isso começou com a filosofia, né? Os primeiros a questionar a vida, a existência, a natureza, as coisas que existem no universo, os primeiros foram os filósofos. Né? Depois surgiu a ciência como a gente conhece hoje. E a ciência também continua questionando tudo acerca do universo, tudo, tudo. Os mínimos detalhes a ciência continua questionando, mas até hoje não conseguiu provar nada. Então a gente tem teorias. Nós não temos comprovação científica de que a Terra, de que o universo e tudo que nele existe não foi criado por Deus. A ciência não conseguiu comprovar isso e, crendo no Deus que a gente crê, né, não vai conseguir nunca. Então, nós vamos ficar com a teoria da ciência, do ponto de vista intelectual, mas vamos ficar com a nossa fé no nosso Deus Altíssimo, no nosso Deus poderoso, que fez e que continua fazendo, e que a gente sabe, de fato, que é Ele que faz. Então, o verso 3 de Hebreus 11 vai falar que a nossa fé, que ter fé ou pela fé, entendemos que o universo foi formado. Então, se eu creio em Deus e eu não creio neste poder dele, nesta capacidade dele de formar o universo, a minha fé já é nula. Ela já não vale nada. Então, Hebreus, verso 3, vai colocar essa fé que existe em nós à prova. Creio que o universo existe? Sim. Pela fé, eu creio que ele existe e que foi Deus que fez. Né? Foi Deus que tudo criou. Foi Deus que tudo projetou. Se a gente for ler outros textos bíblicos, a gente vai dizer que ele já nos conhecia antes da nossa formação. Não é isso? Ele já nos conhecia antes da nossa formação no útero da nossa mãe. Então, Deus já havia nos projetado. Ele já sabia como eu seria, como você seria. Ele já havia nos moldado antes mesmo de nós nascermos. Então, Deus, de fato, é um Deus de poder e é um Deus que tudo faz. A fé nos faz, meus irmãos, acreditar e obedecer. A fé nos faz acreditar e obedecer. Observe o que eu falei no início. Se eu não tivesse sido incomodada durante a noite, né? Se eu não tivesse a certeza que eu tenho, que era o Senhor me incomodando, né? E se a minha fé não fosse colocada em prática, eu ia desconsiderar tudo. Eu ia desconsiderar tudo, até porque são coisas que, por vezes, muita gente acha normal, acha que é tudo muito normal, algumas atitudes humanas, né, algumas práticas humanas. Mas, pela fé, eu fui incomodada pelo Espírito de Deus. E, por isso, não só eu, como a minha colega também, a gente exercitou a nossa fé e pedimos perdão uma à outra. Então, a fé, ela nos leva a obedecer, ela nos leva a acreditar e, consequentemente, a obedecer. Porque se eu creio, logo eu obedeço. Né? Se eu não obedeço, é porque eu não estou crendo. Não adianta dizer, eu creio, mas não quero obedecer. Não existe. Se eu creio, logo eu obedeço. Então, a fé, ela nos leva a acreditar e a obedecer. A fé nos leva a vitórias, a conquistas. Nós recebemos vitórias e conquistas por meio da nossa fé. E a maior vitória de todas é crer que Jesus
morreu por nós. Crê que a nossa salvação é mediante a morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisa vitória maior do que essa? Outras vitórias teremos também, outras vitórias receberemos também. Mas essa é a nossa maior vitória. E a nossa fé que está em Jesus é que alimenta essa vitória em nós, é que nos faz ter certeza dessa vitória. E por vezes muita gente pergunta, você tem certeza da salvação? Se você crê, se você é fiel, se você acredita, se você obedece, por que não ter certeza da salvação? A salvação vem mediante a fé, e a fé que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu por nós. A fé nos faz também esperar em Deus. Depositar, como a gente diz, depositar em Deus os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos desejos, as nossas revoltas, as nossas indignações, depositar tudo no Senhor, porque Ele é fiel. E crendo, eu também vou estar sendo fiel a Ele. Fiel depositando tudo aquilo que não cabe a mim, tudo aquilo que eu não posso, todas as minhas dificuldades, eu deposito no altar do Senhor. E passo a crer que Ele é fiel e justo para fazer tudo por nós e por mim. Então, a fé nos faz esperar em Deus. E esse esperar em Deus é um testemunho de obediência. É uma forma de você estar sendo obediente a Deus, esperando no Senhor, não no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, como você quer, mas esperando em Deus. A fé nos faz apegar às promessas de Deus. Apegar às promessas de Deus é acreditar. Enquanto esperar em Deus é obedecer, apegar às promessas de Deus é acreditar. Acreditar que tudo Ele fará, do seu jeito, do seu modo e no seu tempo. A fé também nos encoraja a buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus em nossa vida. Só vamos conseguir buscar verdadeiramente a presença de Deus em nossa vida por meio da nossa fé. Então, se a nossa fé ainda é pequena, se ela é média, moderada, a gente precisa pedir ao Senhor, nos ajude, Pai, em oração, me ajude a ter mais fé, multiplica a minha fé, aumenta a minha fé, para que eu creia mais no Senhor, para que eu possa depositar mais em Ti tudo aquilo que eu não consigo fazer ou que eu não consigo resolver. Então, a fé nos encoraja a buscar a presença de Deus. A gente vai ver, a gente já viu Abacuque 2,4 e a gente vai ver Hebreus 10, 38, que é semelhante, a Abacuque 2,4. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então, quando a gente vê Hebreus 11:6 dizendo que só é possível agradar a Deus tendo fé, em Hebreus também, 10:38, já diz que quem retroceder não agradará ao Senhor. E no mesmo verso de Hebreus 10:38, diz que o justo viverá pela fé. Viveremos pela fé. Viveremos crendo que Deus é um Deus poderoso. Ele sabe de todas as coisas. A gente tem aprendido nas nossas últimas aulas, quando a gente fez o estudo sobre a Bíblia, já fizemos sobre o próprio Deus. Hoje o irmão Valdeci fez sobre Cristo. E a gente tem aprendido que Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que tudo pode. Nós não podemos nada. Nós não somos nada. Nós só temos condição de dar conta daquilo que é humano, da nossa prática humana do dia a dia. Fora isso, nós não podemos nada. Então, o justo viverá pela fé. Por isso, precisamos ter fé e precisamos buscar a justiça de Deus em nossa vida. Porque o justo viverá pela fé. E se retroceder, não agradará
ao Senhor. Então, precisamos ter fé hoje, amanhã mais, depois mais e cada dia mais e mais, sem retroceder. A nossa fé ela não pode ser menos amanhã do que foi hoje. A nossa fé de amanhã precisa ser maior do que a nossa fé de hoje. A nossa fé de depois de amanhã, se assim Deus nos permitir estarmos vivos aqui na terra, precisa também ser maior, né? Sem retrocesso. Não podemos crer hoje e não crer amanhã. Não podemos crer agora, ter fé, fidelidade, lealdade e não crer logo depois. Precisamos ter uma fé constante, né? Uma fé viva, uma fé eficaz. Esse texto de Hebreus 10, 38 diz assim: o justo viverá pela fé. Viverá, viverá nos dá a ideia de jornada, de caminhada. Viverá. A professora de português está ali, pode reforçar para a gente que não é um verbo parado, paralisado, né, estagnado. O justo viverá pela fé. Viverá, caminhada, jornada, né? Dia a dia, constantemente, em todo instante, o justo viverá pela fé. Não é viver de forma estagnada, parada. Viverá pela fé. A fé, ela produz paz. Essa é uma parte que eu acho maravilhosa do Senhor. Assim, grandiosa. Deus tem várias coisas lindas e maravilhosas e nos dá várias coisas lindas e maravilhosas. Mas a paz é algo que eu admiro muito. Porque em meio à tempestade, o justo está lá, ó, que ninguém entende nada, mas ele está lá, em paz consigo mesmo, em paz de espírito, né? Em paz na sua jornada, na sua caminhada. Ninguém está entendendo, está todo mundo correndo para um canto e para outro, né? Pedindo socorro, pedindo misericórdia, ou fazendo alguma coisa, achando que o fazer humano resolve muita coisa, até descobrir que a paz ela vem do Senhor, né? Então o justo viverá pela paz. Ou o justo viverá pela fé, e a fé produz a paz. A fé ativa o poder de Deus. A fé ativa em nós o poder de Deus. Se eu tenho fé, logo o poder de Deus está ativo em mim. E as minhas necessidades serão supridas por Ele. E os meus anseios serão todos resolvidos por Ele. Então, ter fé significa ativar o poder de Deus na sua vida. É como se tivesse um botãozinho e a gente vai lá e liga, né? Esse botãozinho é a fé. Ligou a fé em você, o poder de Deus é ativado na sua vida. A fé também ela é manifesta pelas obras. A fé é manifesta pelas obras. Então, o que eu faço, como eu faço, quando eu faço, diz se eu tenho fé ou não, né? A fé manifesta na minha vida pelas obras. Essas obras podem ser obra de ajudar as pessoas, sim, né? Pode ser obra social, como a irmã Dalva e a irmã Thalita faz aqui na igreja, e o irmão Hélio, né? E a gente contribui, ajuda e colabora. Pode ser obras desse tipo? Pode. Mas também são as obras da nossa vida. É o que nós somos, é o que nós fazemos também. Então, não é só a obra de você executar uma determinada tarefa ou a obra de você ajudar o próximo, ajudar um irmão, que isso é muito bom e é muito eficaz e é recomendação divina também. Mas é a obra da sua vida, né? O conjunto de obra da sua vida diz também se você tem fé ou não, né? Se ali vai uma mulher ou um homem de fé. Então, a fé é manifesta em nossas vidas pelas nossas obras. Agora, meus irmãos, existe também a falta de fé. E aí a gente vai ver o que diz Hebreus 3:12. A falta de fé. Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos.
para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Coração perverso, maldoso e incrédulo, sem crer, sem fé, né? Então, olha a advertência de Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, nenhum de nós, tenha o coração ruim, mau, perverso e incrédulo, sem fé, que se afasta do Deus vivo. Então, existe também a condição da falta de fé, que, resumidamente, nos afasta de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Enquanto a fé nos aproxima dele, né, nos faz ter um relacionamento melhor com o Senhor, né, nos faz conhecer melhor a Cristo, a falta, a incredulidade nos afasta desse Deus vivo, desse Deus Todo-Poderoso. E, continuando Hebreus 11, a gente vai ver um pouquinho sobre os heróis da fé, né? Vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre eles, para que possamos pegar, né, deles esses exemplos maravilhosos e colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática diária. E como a gente viu, o verbo viverá, o justo viverá, que é uma caminhada, uma jornada, a gente vai tirar também alguns termozinhos de cada um desses heróis da fé, para que possamos, assim, praticar, viver melhor em comunhão com o nosso Deus. A gente volta aí, a gente já viu o verso 1 de Hebreus 11, o 2, o 3, e a gente pulou para o verso 6. A gente vai voltar agora no verso 4, que fala sobre Abel, né, o verso 4. O verso 5 vai falar sobre Enoque. O 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Observe que foi pela fé, não foi pelas coisas, né? Não foi pelo que foi oferecido materialmente, mas foi pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Então, Deus viu que ele era justo, porque ele tinha fé. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, voltando, pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, a fé dele foi tão grande que até hoje ainda se fala da fé dele, né, que agradou a Deus, que Abel ofereceu um sacrifício melhor no sentido de agradável ao Senhor. Então, pela fé, ele foi reconhecido, ele deu o seu testemunho e Deus o reconheceu. Eu vou falar os versos, o irmão vai colocando e eu vou fazendo um resumozinho aqui, certo? Então, o 4 fala de Abel. Abel ofereceu. Pela fé, ele ofereceu. Pela fé, também podemos oferecer. Enoque, verso 5. Pela fé, ele foi transladado. Ou seja, ele foi recolhido. Não morreu, meus irmãos. Foi recolhido por Deus. Agora, veja, tão grande fé era deste homem. Eu quero ter uma fé semelhante à dele. Eu vou buscar ter uma fé semelhante à deste homem. Não para copiar, porque Deus cuida de cada um de forma individual, mas para pôr em prática uma fé tão grande dessa. Então, Abel ofereceu. Ofereceu o quê? Um melhor sacrifício. E Enoque, pela fé, foi transladado, né? Foi recolhido. O verso 7, Noé, pela fé, Noé fez o quê? Noé temeu. O Senhor disse que ele precisava fazer alguma coisa e ele temeu a Deus. Noé estava sabendo de alguma coisa, vendo alguma coisa? Não. Mas ele temeu. Pela fé, ele temeu. Os irmãos podem ir dando uma olhadinha nos versos enquanto eu falo. Pela fé, Noé temeu.
temeu a Deus, construiu uma arca, não estava vendo nada, dilúvio nenhum. Alguém aí aqui dentro está vendo dilúvio ali fora? Não. Muito sol, muito calor, né? Noé também não estava vendo nada, mas ele temeu a Deus e ele construiu uma arca. Pela fé, Abraão. O que foi que Abraão fez? Verso 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, fez o quê? Obedeceu. Pela fé, Abel ofereceu. Pela fé, Abraão obedeceu. Noé temeu. Tudo pela fé. 9. Pela fé, ainda Abraão se tornou o quê? Um peregrino. Né? Peregrino porque Deus o chamou da sua terra e disse que ia dar para ele uma terra boa, uma terra que Deus prometeu. Ele sabia que terra era essa? Não. Não sabia nada a respeito da terra, mas ele foi e ele se tornou peregrino. Vamos para o verso 11. 11. Pela fé, Sara recebeu a capacidade de conceber um filho na velhice. Era idosa. Era idosa. Pensa aí, alta. Sara era idosa. E Sara concebeu um filho na velhice. Então, ela recebeu, né, de Deus a graça de conceber um filho. Vamos para o 17, verso 17, que a gente volta com Abraão. Não é à toa que Abraão é o quê? Conhecido como o pai da fé. Então, a gente volta aí no 17, Abraão. Pela fé, Abraão fez o quê aqui? Foi provado e obedeceu, oferecendo o quê? Seu filho. Seu filho, isso aqui eu acho maravilhoso. Ele ofereceu seu filho. Eu acredito, né, que ele acreditava que o filho seria ressuscitado, né? Mesmo assim, correndo este risco, ele obedeceu novamente. Que Abraão que obedece, viu? Ele obedece saindo da terra dele, depois ele recebe um filho na velhice, e o filho da promessa, né? O filho que Deus diz que faria dele, né, uma grande nação por meio desse filho. E agora Deus vai lá e pede esse filho. E aí Abraão obedece. Não resta a ele outra coisa. Ele tem fé e, tendo fé, ele obedeceu. Obedecendo, ele ofereceu. Ofereceu o quê? Seu filho como sacrifício, né? Verso 20. Pela fé, Isaque fez o quê? Abençoou. Abençoou porque ele teve fé. Pela fé, ele abençoou a Jacó e a Esaú. E observe aqui uma cópia, no verso 21. Pela fé, Jacó também abençoou. Então, Jacó foi abençoado por Isaque, e depois ele vai lá e tem a mesma prática, também pela fé, e ele abençoa. Abençoou os filhos de José, no leito da sua morte, não foi isso? Ele abençoou os seus netos. Verso 22, pela fé, José já sabia do quê? Que seu povo seria, né, liberto, sairia do Egito. Então, pela fé, José já sabia disso. José sabia tanto que recomendou até que levasse seus ossos, não foi assim? Ele tinha tanta certeza que ele disse, ó, leve meus ossos daqui, dessa terra. Né, leve com vocês. Pela fé, ele sabia que ia acontecer e fez até um pedido. Né, eu vou morrer, mas vocês vão sair daqui e vocês vão levar meus ossos. Verso 23. Verso 23. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido. Né? E a nossa pré-leitora, a irmã Valdeci, né, falou aqui de Joquebede, não foi? Todo mundo lembra, não lembra? Que ela falou de Joquebede, que envolveu o seu filho num cesto. E ela fez tudo isso pela fé, crendo, né, que ele seria recolhido, que ele não seria morto. Ainda sobre Moisés, só que no verso 24, pela fé, Moisés se recusou todas as riquezas, né? Recusou ter aquela vida de luxo. E no 25, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus.
preferiu viver uma vida simples, né? Junto com o seu povo, na verdade, que o povo de Deus era o povo dele. Ele foi criado, adotado, digamos assim, pela filha de Faraó. Então, verso 25, ele preferiu ser maltratado. No 26, ele considerou que suas humilhações eram por causa do Deus vivo, né, do Deus poderoso. No verso 27, ele deixa o Egito. Então, ele deixa toda a riqueza, tudo aquilo que era bom e agradável aos olhos humanos, mas não era bom e agradável aos olhos de Deus. Pela fé, Moisés ainda, viu, no verso 28, celebra a Páscoa, pela fé. No verso 29, atravessa o Mar Vermelho, também pela fé, meus irmãos. Atravessar o mar não é qualquer coisa, né? Só mesmo pela fé. 31, o verso 31. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu. Ela conseguiu, digamos assim, ser poupada da morte, porque ela teve um ato com os espias, né? Ela teve um ato, fez um ato que agradou ao Senhor. Então, pela fé, ela não morreu. O 32, o que a gente vai dizer do 32, né? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os demais profetas, que todos viveram pela fé. Né? Todos esses homens viveram pela fé. E o livro de Hebreus 11... ele traz a história, um pouco da história desses homens lá do Antigo Testamento, mostrando para nós que esse povo, né, esses homens e mulheres, né, que tem Raabe aí, homens e mulheres, e também a mãe de Moisés, que não fala o nome dela aqui, mas a fé foi dela, de botar Moisés no cestinho. E esses homens e mulheres, eles tiveram uma fé extraordinária, e eles viveram por meio dessa fé, né? Eles viveram alimentados por essa fé. Então, precisamos também colocar a nossa fé em prática, crendo que Deus é um Deus que tudo pode, crendo que ter fé é agradar esse Deus vivo, esse Deus justo, né? Esse Deus que nos observa, esse Deus que nos contempla e que sabe de todas as nossas necessidades. Eu confesso para os irmãos que tem área da minha vida que eu ainda preciso ter fé. Ou eu já tenho, aumentar e melhorar mais a minha fé. E a gente precisa colocar em prática, exercer a nossa fé em todas as áreas da nossa vida. Porque tem coisas que a gente vê acontecer muito fácil, e aí a nossa fé fica grandona, né? Mas tem coisa que a gente vê não acontecer logo e rápido, e aí a nossa fé vai diminuindo. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, não podemos retroceder. Como o texto bíblico diz, não agrada a Deus o nosso retrocesso na fé. Só agrada ao Senhor o nosso avanço. Só o viverá pela fé é que agrada ao Senhor. Ou seja, caminhar com Ele, viver com Ele, buscar junto a Ele essa fé que agrada a Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia praticar mais e mais e exercer mais e mais a nossa fé. Amém?